Fala, Melina, Rafael, Mariana. Beleza, galera? Vamos dar mais um tempinho aqui pro pessoal chegar, tá? Silvinha. E aí, já vão separando as perguntas de vocês aí, tá? Massa, vamos dar mais um tempinho aqui pra galera ir entrando, que aí daqui a pouco a gente começa com esse bate-papo, beleza? Mais 2, 3 minutinhos aí e a gente começa. Simbora. Lembrando que eu tô em 2 Instagrams, tá? Eu tô no Projeto Vida.Violência Doméstica e tô no meu pessoal também, tá? Fala, Nayara, escapou, hein, Nayara? Dei um ok aí pra saber se o áudio tá de boa, como é que tá o áudio. O áudio tá chegando bem pra vocês, vocês estão me ouvindo bem? Como é que tá tudo aí? Drica Rodrigues, Alexandra, Cláudia Cristina, massa, galera. Adelaide Carvalho, perfeito, massa. Mãe, minha mãe tá aí na live também, show. Massa. Pessoal, antes de qualquer coisa eu queria firmar com vocês um compromisso, tá? Toda terça-feira eu vou estar ao vivo com vocês, 7h30 da noite. 8h30 da noite, desculpa, é uma das minhas resoluções, para falar sobre esse tema tão difícil de ser abordado, que é a violência doméstica, e que é um tema que eu resolvi abraçar, tá? Em defesa de vocês mulheres, certo? Em defesa de quem sofre com o relacionamento abusivo, tá certo? Então é um compromisso firmado aí, vocês podem contar comigo, certo? E sempre que vocês quiserem participar, basta mandar a solicitação aí que eu vou abrir e a gente vai bater esse papo de boa. Toda terça eu vou trazer um tema aí para abordar, muitas vezes serão de perguntas e respostas, e sempre no final de cada tema vai ter uma sessão aí de perguntas e respostas, tá certo? Então, assim, é o que eu falo sempre falo isso. Se você não é uma vítima, você com certeza conhece uma, tá? Os números estão aí para comprovar isso, tá? Eu não vou me prender a número, vou me prender a fatos, porque eu conheço várias e essas várias conhecem outras e outras que conhecem outras, e eu acho que chegou a hora de se mobilizar para combater esse mal, tá? Esse mal às vezes ele está dentro da nossa casa e a gente mal percebe, tá certo? Às vezes um parente nosso está passando por isso, está sendo vítima de violência e a gente nem percebe. Por quê? Porque a gente não sabe reconhecer a violência, certo? A gente não sabe reconhecer a violência. Então eu vou estar aqui, vou trazer muita gente para ajudar também. A Débora está comigo, a Débora vai tomar conta da parte psicológica dessa coisa e a Marília vai tomar conta da parte jurídica da coisa, tá? Abordando a Lei Maria da Penha, tá certo? Desde já eu peço para que vocês também sigam o outro Instagram lá, que é o Projeto Vida, não, daqui a pouco eu falo para vocês aí, tá? Projeto Vida.Violência Doméstica. Projeto Vida.Violência Doméstica, tá? E lá eu vou entrar com muita coisa boa também para vocês, tá certo? Como esse Instagram meu, pessoal, eu sempre usei como Instagram da academia, e de alguns anos para cá eu decidi abraçar essa causa. A academia ficou meio que de lado nas postagens da academia, então eu vou voltar a usar dos dois jeitos. Mariana, daqui a pouco eu aceito sua solicitação, tá? Tem você e a Jaque Cirleide aqui, que também solicitou no outro, e eu quero muito ouvir vocês, tá certo?
É o seguinte, Adelaide, realmente a violência, a gente sempre acha que violência, a gente liga o violência ao bater, né, ao agredir. E não é assim que funciona, tá certo, pessoal? Muitas vezes você não precisa apanhar, levar pancada para ser uma vítima da violência, tá? E muitas vezes a agressão psicológica, aliás, a maioria das vezes a agressão psicológica, ela machuca muito mais que a agressão física, certo? Por quê? Porque a agressão física, analgésico cura. Analgésico, ele tira a dor, vai deixar uma cicatriz, mas o que vai fazer doer de verdade é a lembrança, tá? É o lembrar que aquilo que você traçou para a sua vida não está sendo da maneira que você esperava. Isso vai lhe trazer muita dor sempre que você lembrar. É essa a violência que eu estou falando. A violência psicológica, ela vai te torturar muito mais que qualquer violência física, tá certo? E é com a violência física que a violência começa, tá certo? A violência, com a violência psicológica. A violência psicológica é a primeira de todas. Primeiro, as pequenas manipulações vão começar, tá certo? Você vai se sentindo cada vez em dúvida do que você é, você vai passar a duvidar das suas convicções, tá? E a partir desse momento você já se torna uma vítima, porque eu deixo de ter as certezas que regem a minha vida e passo a ter certezas de coisas que foram colocadas na minha cabeça e não da minha própria razão, tá certo? E assim, uma pergunta que sempre me fazem é: Nino, por que você entrou nessa? Por que você entrou nessa de defesa pessoal em âmbito doméstico? Você ganharia muito dinheiro se você fosse dar aula de defesa pessoal no âmbito urbano, porque a violência está para todo mundo. Pessoal, a violência está para todo mundo, mas respondendo a essa pergunta, o meu universo ele é muito feminino, tá? Eu sou pai de 2 meninas lindas, hoje é aniversário de uma delas, inclusive, minha Letícia, apaixonado por ela, parabéns, meu amor. Sou pai de 2 meninas, tenho minhas irmãs, tenho a minha mãe, então tem a minha namorada, 90% da minha academia é formado por mulheres, 95% dos meus alunos particulares são mulheres, tá certo? Então, nada mais justo que abraçar a causa feminina como a violência contra a mulher como objetivo de vida, tá, pessoal? E assim, é muito difícil escutar o que eu escuto normalmente, ver o que eu vejo normalmente. Mas por que eu entrei nessa? Porque eu gosto de luta difícil, tá? E eu vou falar aí como lutador, como Nino lutador. Eu gosto de luta difícil, tá certo? O ser humano, ele seria fácil demais para mim, fazendo o que eu faço, abordar a violência comum, a violência urbana, tá? A violência doméstica, ela requer outro conhecimento, ela requer outro tipo de ação, tá certo? A reação à violência doméstica, ela é outra, é completamente outra. E esse protocolo que a gente criou, o VIDA, ele trata exatamente disso. Se você prestar atenção, a última parte desse protocolo, que é o A, eu vou primeiro ver, eu vou primeiro segundo identificar, eu vou terceiro decidir e por último eu vou agir. E entenda esse agir como tomar a ação. Às vezes, se evadir, é uma ação. E na maioria das vezes, a mais recomendada. Tá certo? O agir fisicamente é em último caso. É quando a sua vida depende disso, é quando a vida do seu filho depende disso, é quando
a violência sexual ela já é tamanha, você já é tão vítima dela que você passa a que você vai ter que tomar vai ter que ter uma reação mais forte, mais contundente, para que aquilo dali não evolua para uma morte, quem sabe. Tá certo? Então, assim, por que eu abracei essa causa? Porque vocês, mulheres, merecem muito que um homem tome a frente, porque a gente vê muita luta de mulher com mulher se protegendo da violência doméstica. A gente vê muito pouco homem protegendo as mulheres. Eu acho que deveria ser exatamente o contrário. Eu acho que o papel do homem é defender a mulher e não tentar subjugá-la. Só que aí a gente está colocando um dedo numa ferida cultural. A gente vive numa sociedade extremamente machista e patriarcal. Então, quando um homem aparece e vai bater de frente com os outros em defesa da violência doméstica, você muito homem aí, ele se sente desafiado, tá? Mas se você é agressor de mulher, se você é homem, se você é agressor de mulher, eu não tô muito preocupado com você não, tá certo? Sendo bem sincero, eu quero até que você se foda, tá bom? Porque agredir mulher simplesmente não existe. Então, assim, eu tomei frente nisso e eu estou muito bem acompanhado, tá? Eu tenho o respaldo jurídico, então eu não vou sair falando, você tem direito a isso, você tem direito àquilo. Não, quando chegar essa hora, uma advogada vai falar, mas você é uma vítima psicológica. Na chamada hoje do Instagram, eu coloquei de uma mulher que no meio, ela tomou 5 tiros e no meio do julgamento ela pediu para beijar o réu. Aí todo mundo faz, isso é uma louca, isso aí mereceu, isso aí... Pessoal, ela é uma vítima clara, ela foi vítima de arma de fogo e ela é, antes de tudo, uma vítima psicológica. Mas eu não vou chegar e abordar o lado psicológico da coisa, não. Isso aí eu vou chegar e vou dizer, Débora, você é que tem especialização nisso, vai lá e esclarece esse ponto, tá? A Débora, ela é fantástica com esse assunto. Mas outra pergunta que me fazem muito. Nino, você diz para eu sair de casa se eu for uma vítima de violência doméstica? Você me aconselha a sair de casa se eu for uma vítima de violência doméstica? Olha só, eu nunca na minha vida vou chegar para você e vou dizer, saia de casa. Acabe com o seu relacionamento. Se separe. Homem, esse cara aí não é para você. Eu jamais vou fazer isso. Sabe por quê? Porque o ser humano ele tende a culpar o outro pelo fracasso próprio. Tá certo? E numa situação fragilizada, você só quer um fiozinho de esperança para salvar a sua vida. E assim, a partir do momento que eu chego para você desesperada para sair de casa, eu chego para você e digo, saia de casa, você nunca me viu na sua vida. Centenas de pessoas falam comigo que eu não conheço realmente. E ainda bem que está tendo esse alcance todo. Mas assim, saia de casa. Se você está fragilizado e resolve sair de casa no ímpeto da coisa, na hora que a coisa está quente, sem pensar, para onde é que eu vou? Ele disse para eu sair de casa, mas e agora? Para onde é que eu vou? O que é que eu vou fazer da minha vida agora? Que eu não tenho emprego, eu dependia 100% do meu agressor lá para seguir a minha vida, tal. Por isso que eu não vou falar para você sair de casa. Eu vou te mostrar, sim, que você é uma vítima, se você se identificar com os casos. Eu vou falar o tipo de vítima que você é. Se você é uma vítima que sofre pressão psicológica, o tipo de pressão psicológica que você sofre, o tipo de agressor que o seu companheiro pode ser, eu vou te dar todo o caminho para que você mesmo chegue à conclusão disso. E chegou uma menina, fiz uma postagem no outro Instagram, Marília fez uma postagem no outro Instagram,
que eu entrei inclusive para comentar em apoio, e a gente teve contato lá no privado. E ela chegou para mim e disse que o marido agrediu algumas vezes, e logo depois, é óbvio que eu não vou citar nomes, tá, pessoal? E logo depois ela chegou para mim e fez: Nina, eu estou pensando em sair de casa. Eu já estou decidida e eu vou sair de casa. Minha resposta: certo, sua decisão está tomada. Se você decidir seguir adiante, tenha um segundo plano. E eu tracei um segundo plano para isso, caso ela levasse a decisão adiante. Comunique as pessoas que você ama. Manda um e-mail para a pessoa que você mais confia, contando a sua história e avisando que você tem a intenção de sair de casa, que vai sair tal dia. Até lá, se programe para sair de casa. Leve mudas de roupa para que você possa ter pelo menos algo para vestir, caso você, no dia da decisão de sair de casa, vou sair de casa, o cidadão vai lá, te dá uma surra, te expulsa de casa e você sai sem roupa, você sai sem dinheiro, você sai sem documento, você sai muitas vezes sem filho, tá certo? Então assim, Nina, eu vou sair de casa, então você providencie roupa, providencie cópia de todos os seus documentos autenticados, inclusive carteira de plano de saúde ou SUS. Se possível, comece a juntar dinheiro para as primeiras semanas. Comunique às pessoas que você ama, que você ama, tá? Confia principalmente. Por quê? Porque vai ser um período super conturbado. E se o agressor, enquanto você está dentro da casa dele, ele está te agredindo, quando você sair, as primeiras semanas elas são muito quentes e elas tendem a piorar, tá certo? Então você precisa ter realmente um plano B. Quando a situação começar a acalmar, isso leva geralmente muito tempo, mas vai chegar uma hora que vocês vão ter que conversar. Qual foi o meu conselho? O que foi que eu disse para fazer? O que é que se faz num segundo plano? Você chegue para ela, para ele, e caso ele queira conversar com você, você marque em local apropriado uma reunião. O que é um local apropriado? Se for numa praça, procure uma praça que tenha policiamento. Nessa praça aqui eu sei que tem polícia, então eu vou me encontrar com você em tal praça. Não precisa dizer que você vai encontrar nessa praça, porque essa praça tem polícia. Vamos encontrar em Praça Dom Pedro II, porque lá eu sei que tem polícia. Tem polícia sempre lá. Então vamos marcar lá de 3 horas da tarde. Nunca vou marcar à noite, tá, pessoal? Em local público, eu nunca vou marcar à noite, porque a maioria dos crimes acontecem durante a noite em locais em meio de rua. Dentro de casa acontece direto, mas em meio de rua, crimes contra a mulher acontecem geralmente à noite. E assim, marquei, chego 10, 20, 30 minutos antes, procuro o policial que tem na praça e conto a minha história para ele. Faço, vou encontrar com o meu ex aqui, ele é uma pessoa violenta, ele batia em mim dentro de casa, a gente está em processo de separação, saí recentemente de casa e ele não aceitou bem a ideia e quer conversar comigo hoje. Se possível, teria como vocês ficarem pelo menos próximos para que eu me sinta mais segura? Explique a sua situação, a polícia está aí, ela vai te ajudar. Numa situação dessa, ela não vai intervir, mas ela vai estar próxima. E só a presença da polícia próxima vai fazer com que o seu agressor desista de qualquer tipo de agressão física, a não ser que ele já vá certo de que não, vou lá, vou praticar um ato de violência extremo e vou fugir, se ele tiver com a cabeça dele perturbada. Mas isso daí você vai perceber com certeza no decorrer da conversa que você estiver marcando a reunião, tá certo? Então assim, Nino, você vai me dar a luz e vai dizer qual momento que eu devo sair de casa? Não, eu nunca vou fazer isso, tá certo? Eu realmente nunca vou fazer isso, tá certo? Nino, por que você entrou nessa? Porque para mim é uma missão de vida, acho que homem deve defender a mulher
nessas situações, tá bom? Nino, já fui vítima uma vez, tá? O meu marido, namorado, ficante, me bateu. Ele vai bater de novo? Muito provavelmente, tá? Muito provavelmente. Se você já foi vítima uma vez e não conseguiu quebrar o ciclo da violência, você vai ser vítima de novo. E o ciclo da violência ele vai estreitando, tá? Ele vai afunilando. Ele começa um ciclo muito grande, que é o período do namoro, do encanto, de tudo. Ele depois vem a construção, a fase de tensão, a escalada da tensão, depois ele vem o estouro, que é a agressão, e depois vem a lua de mel, que logo depois da agressão ele vai te jurar amor a vida toda e nunca mais vai fazer aquilo e se arrepende e vai lhe tratar bem. E nenhum desses ciclos eles têm uma fase de dura tantos dias, dura tantas horas. Não, o ciclo ele pode durar um dia, ele pode durar um mês, ele pode durar até anos, tá? Mas fato é que agressores, principalmente os dominadores e os narcisistas, eles vão repetir a agressão sempre que o momento de tensão ultrapassar o limite deles, certo? E esse limite ele vai ficando cada vez mais curto, tornando as agressões cada vez mais intensas e as consequências dela chegam até a morte, que é quando você fecha esse ciclo aí, que ele vai funilando até a morte, que é onde geralmente termina esse tipo de agressão. Entende por que é carregado esse tipo de tema? Outro caso que eu posso comentar aqui com vocês, além desse da foto, uma mulher, ela sofreu 37, ela levou uma surra de facão, tá? O agressor lá, ele desferiu 37 golpes de facão nessa mulher e ela escapou, ela sobreviveu. Na grande maioria dos golpes, a grande maioria dos golpes foram na face, orelha, nariz, boca, rosto, ombro e algumas outras partes do corpo, foram 37. E durante o julgamento, vocês se espantaram com a menina que levou 5 tiros e pediu para beijar o réu. Essa daí ela se revoltou porque a sentença do marido dela foi de 13 anos e 7 meses em regime semiaberto, é aquele que você vai dormir na cadeia. Mas ela se revoltou porque a pena foi branda, foram 13 anos e 7 meses em regime semiaberto. Não, a revolta dela não foi essa. A revolta dela foi porque ele foi condenado, mesmo depois de dar 37 facãozadas nela. Tá? A revolta dela foi porque ele foi condenado, porque ela disse que aquilo dali foi porque ele estava bêbado e porque ele é o arrimo de família, ele que mantém a família, e que ela jamais iria, que ele jamais faria aquilo de novo, porque ele não é uma pessoa violenta. É o psicológico da pessoa que não deixa que ela se reconheça, que ela se veja como uma vítima. Mais um caso de violência psicológica. Então, a violência psicológica, ela é a primeira de tudo, tá? E isso aí, a Débora, ela até chegou aqui na live, tá aí com a gente. Daqui a pouco eu vou puxar você, viu, Débora? E assim, Nino, qual a sua parte nesse protocolo? A minha parte é da ação, a minha parte é da violência. Mas por que a parte da violência? Porque hoje em dia toda campanha que a gente vê saia, quebre o ciclo da violência, denuncie, mas ninguém fala o que é para a vítima fazer enquanto ela está sendo agredida, tá certo? E assim, a minha parte é exatamente essa. Eu vou dizer, se você levar um soco na cara, faça isso, isso e isso. Levar um chute, faça isso, isso e isso. Foi arremessada no chão, caia de tal jeito. Porque de tal jeito você vai evitar uma fratura, de tal jeito você vai evitar um corte, de tal jeito você vai conseguir reagir, tá certo? Então a minha parte desse protocolo, desse projeto, é trabalhar e mostrar que você precisa fortalecer o seu corpo, que você precisa fortalecer a sua cabeça, que você precisa estar pronta para reagir
a situações em que a sua vida esteja em jogo, certo? Sua vida e sua integridade física. Então, assim, violência, eu trabalho com isso. Eu sei o que eu faço, tá? Eu sei fazer bem o meu trabalho. Eu sei chegar para você e dizer, olha, quando você estiver levando esse tipo quando você estiver sofrendo esse tipo de agressão, estiver levando esse tipo de pancada, fazer isso é melhor que isso, por causa disso, disso e disso. Faz 18 anos que eu dou aula que eu dou aula dessas coisas, pessoal. Eu já lutei para 12 mil pessoas, eu sei o que é lutar sob pressão, eu sei o que é reagir sob violência, eu sei o que é colocar a cabeça no lugar quando você acha que está tudo perdido e reagir, tá? Eu sei o que é usar efeito surpresa, eu sei cada passo que você tem que dar, tanto para evitar uma situação quanto para sair dessa situação, tá certo? E assim, anos e anos e anos e anos de prática de algumas artes marciais me dão muita segurança para falar disso sem o menor medo, sem o menor pudor. Ah, levo um soco no rosto. Já levei soco de um lado, do outro, joelhada, fratura de mandíbula, tudo que vocês imaginarem, eu já passei e nenhuma dessas situações me trouxe desespero. Por quê? Porque eu sei trabalhar a minha cabeça. E é exatamente isso que eu pretendo falar para vocês. É exatamente isso que eu pretendo passar para vocês. É essa vivência. É o que fazer durante a violência. E não denuncie, saia do relacionamento abusivo, não seja mais uma vítima de um relacionamento abusivo. Esse tipo de campanha já é muito forte, tá? Já existe muita força com essa campanha, mas existe muito pouco, eu pelo menos nunca vi uma ação efetiva para falar com a mulher que é vítima constante, acreditem. Existem mulheres que apanham várias vezes por dia dos seus agressores. Que já é comum o homem chegar e bater na mulher sem motivo, para descontar uma frustração, se é porque ele broxou, se é porque ele está com conta, se é porque ele está frustrado na vida pessoal dele. Ninguém fala com esse tipo de mulher. A gente chega para esse tipo de vítima e diz, saia do relacionamento. Mas, porra, ela às vezes nem sabe que é vítima. Como é que ela vai denunciar o quê? Ela não sabe quais são os direitos que ela tem. Ela não sabe que pode, por exemplo, denunciar. Eu não sou vítima, mas eu conheço minha melhor amiga, ela passa um inferno diário com o marido dela. Ela apanha, está sempre roxa, está sempre aquilo. Você, como melhor amiga, pode denunciar. A denúncia ela pode sim ser feita por terceiros. Tá? Mas aí você vai chegar e vai denunciar a sua amiga sem antes comunicá-la, porque você acha que ela... Não, você vai sentar com ela, você vai conversar. Aí já entra outra parte, do saber acolher a vítima. Você vai ter que saber se ela tem para onde ir, caso você efetue a denúncia. Tá certo? Então, assim, é exatamente isso que eu quero passar para vocês. Eu vou reafirmar o meu compromisso com vocês. Toda terça-feira, 8h30 da noite, eu vou estar aqui presente com vocês, falando só sobre isso, falando... E se vocês conhecem alguma vítima, vocês podem passar meu Instagram, vocês podem me indicar. Muito vídeo no meu Instagram, tá? Gravado, ensinando posição. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar, tá certo? E assim, se vocês tiverem dúvidas e quiserem perguntar a partir de agora, podem ficar à vontade, tá? Podem chamar... podem enviar a solicitação, quem quiser dividir a tela aí, que vai ser um prazer, tá certo? Uma de vocês aqui me relatou essa semana também no meu WhatsApp, que passou por uma situação de violência onde jamais imaginaria que poderia passar. E assim, não existe, pessoal. Eu estou imune. Não, ninguém está imune. Ninguém está imune à violência. Não existe classe social, não existe religião, não existe cor, tá? Pelo contrário, a cor que existe é a negra. As mulheres negras, elas sofrem
68% a mais de violência que as brancas, índias ou qualquer outra raça. Então, assim, infelizmente, mais uma vez, fruto da nossa cultura machista, patriarcal e, nesse caso, racista. Tá certo? Então, assim, ninguém está imune. Ah, eu sofri, nesse caso aí foi a filha que sofreu uma violência tal, e realmente a pessoa ficou bem assustada, porque é de assustar, vivenciar isso é de assustar, tá certo? Tem uma pessoa aqui ao vivo no outro Instagram, tá? Que pediu para participar. Então vamos lá ver se daqui a pouco aparece. Mas é isso, tá, pessoal? Então falei muito sobre mim, sobre as minhas coisas e as perguntas que eu mais recebo. Nino, sou vítima. Você acha que devo sair de casa? Eu nunca vou chegar para você e dizer saia de casa. Eu vou chegar para você e dizer você corre um grande risco de morrer, tá? Se você vai sair de casa, de posse dessa informação, aí é uma decisão inteiramente sua. Nino, já apanhei uma vez, ele jurou que nunca mais vai bater em mim. Você acha que ele vai? Psicologia está aí para dizer que sim, tá? Números estão aí para dizer que sim. Teorias de ciclo da violência, elas não são desenvolvidas do nada, não. Elas existem para provar e comprovar que sim, que você corre um sério risco de se tornar vítima novamente. Não, mas eu juro de pé junto que nunca vai fazer isso. Tá, certo? Se você acredita, tá. Não tem muito o que fazer, não. Certo? Eu vou ensinar muita técnica para você que são reais, tá? Vou ensinar técnicas para você, não aquelas técnicas que a gente está acostumado a ver. Ah, se o cara te agarrar por trás, você foge o quadril para um lado, você vai, pega o pé dele, dá uma chave, quebra um joelho. Você tem noção do que é quebrar um joelho, a força desgraçada que você tem que fazer para dar uma chave de perna em alguém? Se você tiver técnica, você ainda tem que fazer muita força. Então, é difícil, não é fácil você dar uma chave de perna em alguém. Aí eu fico vendo os vídeos e faço, puta que pariu, que irresponsabilidade o cara ensinar uma merda dessa. É irresponsável, tá? O cara encostou, eu vi um absurdo, o cara encosta a faca no pescoço da menina, assim, ela vai fazer uma pressão aqui, empurra o punho dele. Porra, a menina vai morrer se fizer uma merda dessa, tá certo? Então, assim, a reação, ela tem que ser proporção à agressão, senão ela vai te trazer mais problema. Nino, meu namorado me deu uma tapa na cara, você acha que eu devo dar uma facada nele? Calma, pessoal. Calma, tá? Primeiro, se você puxar uma faca para alguém, você vai ter capacidade de usar? Ou vai puxar só para assustar? Então vamos ter calma. Vou ensinar o que fazer e quando fazer com cada coisinha dessa, tá? Tem a Rayane aqui, que ela fala um pouco sobre pessoas com deficiência, que também são agredidas. A pessoa com deficiência, ela está muito mais sujeita à agressão do que as que não têm. Por quê? Pela falta de paciência, tá? Às vezes o companheiro ele acha que a esposa, que a companheira está dando muito trabalho por ele ter que estar dando banho nela, por ele ter que estar levando, subindo e descendo, e ele passa a tê-la como propriedade. Então, se ele a tem como propriedade e não como companheira, sim, ele vai agredi-la, ele vai usar a força para subjugar, ele vai, se ela é uma tetraplégica, se ela é uma paraplégica, ele vai simplesmente colocá-la na cama, trancá-la no quarto e vai fazer o que ele quiser da vida dele. E isso é uma agressão asquerosa, tá certo? Então, assim, a pessoa com deficiência, ela é a que mais deve prestar atenção ao ver, ao ir e vendo e identificando, sim, tomar a decisão que melhor lhe caiba, porque no ar a pessoa com deficiência vai ter muito mais dificuldade para agir caso essa ação seja física, tá? Aí vai ser independente da deficiência, ela vai ter um déficit motor que vai impedi-la muitas vezes de tomar
a decisão a decisão não, a ação da maneira mais correta, talvez por limitação física, talvez por limitação mental, mas fato é que a deficiência física ou mental ela vai deixar a vítima mais frágil. Então, prestar atenção no ver e no ir, que é o ver, e decidir, vai te trazer muito mais segurança. E é exatamente por isso que eu não chamo mais o Vida de um projeto de defesa pessoal. Eu chamo o Vida de protocolo. O Vida é um protocolo para mulheres que estão em situação de abuso, em situação que estão em um relacionamento abusivo. Tá certo? Não é só a defesa pessoal, porque a defesa pessoal é chegar, decidir a situação ali no calor da situação. Mas o que eu faço para não chegar nessa situação? Tá certo? O segredo da defesa pessoal está aí. Não é fazer um movimento muito bonito de tirar uma faca da mão, de tirar um revólver da mão, de imobilizar um cara de 100 quilos, você pesando 45. Não, defesa pessoal não é nada disso não. Isso aí é conto de mentiroso para vender luta. Tá? E se fosse para ganhar dinheiro, eu juro a vocês que eu estaria na defesa pessoal urbana. Tá certo? Porque lá o mercado, lá é um oceano azul, lá o mercado é muito rico. Tá certo? E é por isso que eu distribuo tanto conteúdo gratuito nas minhas redes sociais. É acreditando que uma pessoa sim pode fazer o bem comprando essa briga. Tá certo? Outra pergunta foi a respeito de uma publicação que eu coloquei essa semana, que existe um projeto, tá, para que o uso de TENS, de maquininha de choque e spray de pimenta sejam liberados. O spray de gengibre ele já é liberado, tá, pessoal? E ele é muito mais potente que o de pimenta, tá certo? O efeito dele é muito maior que o spray de pimenta. Então, já é liberado. Nino, você é a favor do uso disso? Não, pessoal, eu sou totalmente contra. Tá? Isso aí vai lhe trazer uma falsa segurança. Tá certo? Ah, eu tô com um spray de pimenta na minha bolsa. Quem chegar perto de mim, eu vou passar e já dou uma sprayzada já nos olhos. Vai causar asfixia de momento, vai causar irritabilidade de mucosa. Os olhos vão começar a lacrimejar e ele vai deixar de me atacar. Vocês já levaram spray de pimenta no rosto? Se ele não for muito bem direcionado, você pode ser uma das vítimas dele. Tá certo? Se o spray de pimenta ele não for muito bem direcionado, você vai ser uma vítima dele. Tá certo? Como é que funciona? O spray de pimenta é muito volátil. Tá? Quando você dispara, qualquer mudança de corrente de vento muda a direção do fluxo do jato. Para vocês terem ideia, se você colocar dentro de um quarto, dentro do seu quarto, você está com o seu marido lá, ele resolve lhe agredir, você muito confiante no seu spray de pimenta, puxa o spray de pimenta e dá uma sprayzada nele. Corra. Não vai adiantar nada o spray de pimenta. Ele só vai ter mais raiva. E, como eu disse, uma agressão errada, ela é muito mais perigosa do que não reagir. Tá? Se o quarto tiver ar-condicionado e você usar dentro desse quarto, usou dentro do carro, usou em local fechado, esse spray de pimenta vai agir contra você também. Então você também vai sofrer o ardor no olho, a dificuldade de respirar. Você vai sentir todos os sintomas que o spray de pimenta lhe causa. O Tenser, ele é uma maquininha de choque, certo? É uma maquininha de choque assim, que você vai lá e dá um choque na pessoa. Para isso eu preciso estar a uma distância muito curta. E eu preciso que os grampos da máquina de choque toquem na pele do agressor, certo? Vamos lá. O cara tem 80 quilos, que é um peso razoavelmente baixo. Quer dizer, ele está na média ali do brasileiro, tá? 1,75 m, 80 quilos. Eu, por exemplo, eu tenho 1,78 m
Eu tenho 1,79 m, tá? E eu peso 83 quilos. Eu não sou muito alto, eu não sou muito baixo, eu não sou muito gordo, eu não sou muito magro. Então eu tô ali na média. Se você vier com spray de pimenta, com spray de pimenta não, desculpa, com a máquina de choque, com o taser, e tentar me agredir com ele, se você só vai ter uma tentativa, tá? Porque depois disso, um soco, você vai estar à distância de um soco, você vai estar à distância de um chute, você vai estar à distância de um empurrão, você está à distância de tudo isso, tá? De todo esse tipo de agressão, de uma faca, você vai estar à distância de uma cadeirada, você vai estar à distância de tudo isso. E se você perde essa máquina de choque, ela vai servir como instrumento de tortura. Por quê? Porque se você resolve dar o choque no seu agressor e ele consegue tomar essa máquina, eu lhe garanto que ele vai usar essa máquina para dar belos e demorados choques em você, só para que você nunca mais use essa máquina de choque contra ele. Tá certo? Então assim, Nino, o que é que você acha da mulher usar um spray de pimenta na bolsa ou usar uma máquina de choque na bolsa? Eu acho uma péssima ideia, tá? Ideia de jirico, eu acho uma merda, certo? Vai lhe trazer uma falsa sensação de segurança, não vai servir para nada no momento que você precisar usar. Eu sou muito mais a favor, por exemplo, que você use um canivete adaptado a você, tá? Uma lâmina que lhe sirva, lhe supra e que você saiba usá-la de maneira correta, ou uma arma de fogo, tá? Se você souber usar. Então, assim, se você quer se armar, que se arme de armas que funcionem, tá certo? Lembrando que a arma é para quem tem porte ou posse, tá? Não vou entrar em tema armamentista, desarmamentista, só estou falando que se você resolve se armar, aprenda a manusear a arma que você escolheu para usar e que você tenha domínio desta arma, tá? Eu sei que posso usar spray de pimenta, mas onde, quando, como, certo? Porque tudo isso aí tem técnica, tá certo? Então é isso, pessoal. Compromisso firmado com vocês. Toda terça-feira eu vou estar aqui com vocês, 8h30 da noite, falando com vocês sobre violência doméstica, tá? Falando principalmente o que fazer na hora que o negócio estiver quente, que o negócio estiver pegando fogo lá e que você realmente precise ser contundente, tá? Quinta-feira eu vou estar com a Débora e com a Marília numa live, seremos os três lá, e elas duas vão falar muito mais que eu, porque elas vão falar da parte psicológica e da parte jurídica da coisa, e é isso, tá certo? Toda terça-feira eu vou estar com vocês falando sobre o que fazer quando o filho da puta qualquer tentar botar a mão em vocês. Beleza? Prometi que não ia chamar palavrão, Zamara, foi mal, mas é isso aí. Beleza, pessoal? Então, avisem os amigos, acompanhem os vídeos que eu estou postando durante a semana, porque neles irão as técnicas. Separem as perguntas de vocês e fiquem super à vontade para me chamar no direct, tá? Seja do meu pessoal aqui, do Nino Bezerra _extreme, ou seja no Projeto Vida.Violência Doméstica, sigam os dois. E é isso aí. Beleza, pessoal? Muito obrigado por passar esse tempo aqui comigo e tamo junto. Valeu!